Olá, meu nome é Michele Jota, sou nutricionista e hoje eu tô aqui para um bate-papo com o Dr. Leonardo Jacobsen no mês de conscientização da endometriose. Nós vamos falar sobre a relação das doenças autoimunes com a endometriose, tá certo? E isso tem total relação. Será que a endometriose é uma doença autoimune? Será que não? Qual a relação? Como que a sua imunidade, o que a sua imunidade interfere na questão da endometriose? Esses e outros questionamentos, eu e o Dr. Léo, né, nós vamos tirar aqui as dúvidas de vocês. Doutor, seja bem-vindo então, viu, mais uma vez aí para um bate-papo. Já agradeço de antemão e queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o pessoal. Muita gente às vezes não te conhece ainda, falasse um pouquinho do seu Boa noite, trabalho. então. Meu nome é Leonardo Jacobsen, eu sou médico, sou ginecologista e obstetra, tenho uma especialização também em endoscopia ginecológica, cirurgia ginecológica minimamente invasiva, porque eu queria operar endometriose, eu operei muito endometriose, né? E a gente sabe que a técnica minimamente invasiva é a melhor via para os casos cirúrgicos, que são a minoria. E desde da minha residência, eu estudo endometriose, meu TCC foi em endometriose. Quais são os nossos mecanismos do sistema imune? Hoje uma pessoa ela tem o que que é a imunidade dela? Quais são os caminhos ali que o nosso organismo desenvolve Então, a assim, o imunidade? nosso organismo, o nosso corpo, ele evoluiu por muito e muito tempo nesses trabalhos de sistema imune, né? Então, o sistema imune, ele tem como principal objetivo a defesa de patógenos externos, né, de vírus, de bactérias, de fungos, mas também ele tem um grande papel para a defesa do corpo contra qualquer coisa que agrida o nosso corpo, por exemplo, radiações, células, as próprias células do nosso corpo que acabam fazendo mutações e querendo se rebelar contra o corpo, então, por exemplo, no estado de câncer ou de células, né, com displasia, né? Então, nosso sistema imune, a gente tem dois tipos de sistema imune dentro do nosso corpo. O sistema imune inato, aquele de primeira linha de defesa, é como se fosse aqueles primeiros guerreiros que vão combater e combatem sem uma especificidade. Então, quando a gente tem um primeiro contato ali com qualquer patógeno, com qualquer alérgeno, com qualquer corpo estranho, a gente vai desenvolver. Então, geralmente a gente tem as células natural killers, né, que se fala muito aí na ginecologia, na endometriose, a nível, porque elas são também a primeira linha de defesa, elas não são específicas, elas vão atacar qualquer coisa que elas reconheçam como não próprios, macrófagos, a as células dendríticas, enfim, várias delas. E a gente tem já daí um sistema imune humoral, um sistema imune adaptativo, que ele já é específico, né? Então, depois que a gente reconhece esses padrões, porque o nosso corpo ele não reconhece vírus, bactérias e tudo, ele reconhece padrões, ele reconhece sequências, né? Então, quando ele pega ali por exemplo, assim, um COVID, alguma coisa, ele reconhece aquela sequência daquele vírus de DNA viral ali, né? E ele vai fazer uma resposta, ele vai guardar isso no sistema imune. Toda vez que ele entrar em contato de novo com isso, ele já vai ter anticorpos. Então, a gente tem um sistema inato, um sistema adaptativo, né? Esse sistema inato é uma primeira linha de defesa, o sistema adaptativo já é um sistema imune mais especializado. E é daí que vem, muitas vezes, as doenças autoimunes, né? As doenças autoimunes é quando o nosso corpo cria anticorpos, né, contra alguma célula do nosso próprio corpo. Por exemplo, muito comum em pacientes com endometriose, associação com Hashimoto. Na verdade, o que aconteceu na doença de Hashimoto? A gente criou anticorpos que atacam as enzimas que produzem hormônios tiroidianos na nossa tireoide. Então, por isso que a paciente ela não consegue mais produzir adequadamente, né? Mas além dos autoanticorpos, além de a gente conseguir produzir autoanticorpos, a gente está vendo, e isso é a principal, uma das principais fisiopatologias da endometriose, é o sistema imune não precisa criar autoanticorpos, mas ele não funcionar direito. Ou ele tolerar que alguns mecanismos aconteçam, né, sem ter que acontecer, então, ou ele ter um mecanismo aí para resposta. Então, ele responder exageradamente a algo que era para ele responder, mas por exemplo, assim, vou dar fazer uma analogia, era para responder ali corrigindo, dando uma pancadinha, dando uma martelada, ele dá um tiro de bazuca. Ele hiper responde, ou era para ele responder e ele não responde. Então, além de criar autoanticorpos, ele pode estar disfuncional. E geralmente é isso que está acontecendo na paciente com endometriose.
E assim, a endometriose é uma doença autoimune, Essa afinal pergunta das aí, ela é contas? a pergunta de US$ 1 milhão. A verdade, se a gente for considerar o conceito de doença autoimune, que a gente ter autoanticorpos atacando, né, a nossa células do corpo, então ter algum autoanticorpo identificado na endometriose que vai atacar a pelve ou vai atacar as estruturas, a gente não tem. Então, per si, ela não é considerada uma doença autoimune. Mas o que, que acontece? O que, que a gente tem? Eu separei aqui, então, algumas das disfunções imunes da tireoide. O que, que a gente tem de alterado na doença autoimune da endometriose, né? O paciente, eu estava fazendo a anamnese dela, conversando com ela, e a queixa principal era endometriose. E eu perguntei assim para ela, tá bom, além da endometriose, tem mais alguma doença que você saiba? Eu falei, tem doença de Hashimoto, né? Aí eu falei, tá, você tem doença de Hashimoto? Tem. Alguma coisa a mais? Eu tenho doença celíaca. Eu falei, tudo certo. Mais alguma coisa? Eu tenho psoríase. Aí eu peguei e parei. Ali, naquele momento, eu parei e comecei a conversar com ela. Eu expliquei a fisiopatologia da endometriose. Eu expliquei que o componente de imunidade da endometriose e falei, você não tem tireoidite de Hashimoto, doença celíaca, psoríase e endometriose. Você tem a mesma doença. Você tem uma doença sistêmica do teu sistema imune, que na tua tireoide está se manifestando como Hashimoto, no teu intestino como doença celíaca, na tua pele como placas de psoríase e na tua pelve como endometriose. E aí nós tínhamos um endócrino dando hormônio tiroidiano, um dermato dando corticoide tópico, clobetasol, Psorex, né, que é a medicação, o gastro, a nutri, tirando o glúten, e o gineco dando a pílula contraceptiva para bloquear a menstruação. E ninguém estava olhando para o sistema imune, ninguém tinha falado para o paciente dessas grandes associações, da fisiopatologia do sistema imune na endometriose. E aí a gente tem que parar, porque cada um estava simplesmente olhando para o seu, né? Olhando aqui, não, só é isso aqui, é isso aqui. E a Uhum. gente sabe que está tudo integrado, Mi. A gente sabe que essa é a grande questão, é uma doença sistêmica. Para você ter ideia, por exemplo, Hashimoto, que você falou, a gente sabe que a doença de Hashimoto ela aumenta o risco de infertilidade e de aborto de repetição em pacientes. E a gente já tem estudos comprovando que só em pacientes sem endometriose, estou falando só de quem tem Hashimoto, só com a doença de Hashimoto, a gente tem uma alteração das células T, que é umas células do sistema imune reguladoras do útero, a nível de endométrio. E é por isso, e aumento de expressão de citocinas inflamatórias, deixa um ambiente endometrial hostil, né? Além de, claro, com a progressão da doença, se a paciente evolui com hipotireoidismo, ela também vai ter infertilidade, porque os hormônios, o T4 e o T3, são importantíssimos na fertilidade. Mas por dois mecanismos. Por alteração imune do endométrio. Então, a paciente tem uma doença de tireoide autoimune que altera o sistema imune do endométrio. Então, por isso que não se fala mais tireoidite de Hashimoto. Porque ela não ataca só a tireoide. É uma doença sistêmica, inclusive a nível de endométrio. Pacientes com autoanticorpos muito elevados, quanto mais elevado o autoanticorpo, maior o risco de abortamento, só de quem tem Hashimoto, porque ela altera. Então, o nome correto hoje é doença de Hashimoto, porque é uma doença sistêmica, não é só uma doença do. E todas as doenças autoimunes, todas, endometriose também é uma doença sistêmica. Não é só da pelve, né? Assim como artrite, assim como celíaca, pode procurar. E aí a gente vai perguntar, a gente falou assim, quantas das pacientes aqui com endometriose têm doença autoimune? A gente tem um marcador de doença autoimune que chama FAN, que é o fator antinuclear, que a gente dosa um anticorpo, que é inespecífico, ele não é contra nenhum tipo de tecido, mas ele é contra núcleos de células. Tá? E esse FAN está muito presente em quem tem doença autoimune. Não sei se alguém aqui já dosou FAN. Mas tem um estudo que mostra que as pacientes portadoras de endometriose têm FAN positivo em 30 a 47% das vezes. E aí a gente tem que se perguntar, será que elas têm o FAM positivo por causa da endo, e só tem a endo, e a endo seria aí um fator que ativador de anti-imune, então seria um anticorpo, ou será que ela tem alguma doença concomitante? Eu não tenho essa resposta, você não tem essas respostas, cada uma dessas pacientes vai ter que ter a sua resposta dentro do seu consultório, com o seu médico, com a sua nutri, investigando essa doença sistêmica, essa doença complexa, essa doença de fundo imunológico, que é a endometriose. Exatamente. E assim, é bem comum que às vezes a pessoa apareça com uma doença autoimune e aí passa ano e aí aparece outra e outra.
E aí, por isso que entra essa relação também com o glúten, né? Que o cuidado que a gente tem em portadoras de endometriose. Porque quando você tem uma doença do sistema imune, de modo geral, a chance de você desenvolver uma outra doença, ela é grande também. Elas são primas, né? A genética delas ali, a forma de manifestação delas é muito parecida. Então, a gente tem que frear isso, porque senão a paciente começa a ter alergia à proteína do leite, alergia a isso, alergia àquilo. E às vezes fica até difícil fazer a dieta e ela ter qualidade de vida também, porque ela vai entrando em muitas doenças do sistema imune, e aí a gente só vê exatamente como o doutor colocou, o corticoide, o tratamento específico ali, mas sem tratar, sem recuperar esse eixo do intestino, que é tão importante, onde deriva, né, essas inflamações e todos os problemas de saúde, né? Hoje em dia o nosso intestino ele é o segundo cérebro, não é à toa. E ele está totalmente relacionado nessa questão das doenças autoimunes. E aproveitando que a gente falou do glúten, é um motivo de redução ou exclusão nas pacientes com endometriose, justamente por isso, por ser grande, tão prevalente, como o doutor colocou, de acordo com o artigo, e também pela possibilidade. Eu não preciso esperar o meu paciente desenvolver uma doença para falar que ele não pode comer daquele jeito, porque às vezes a paciente chega com um exame, né, de alergia ao glúten e tal, fala, ah, doutora, não deu. Mas independente, a gente age na prevenção da doença. Se eu já sei que há um risco maior de desenvolver uma doença celíaca, né, uma alergia ao glúten, e que de forma essa cultura de padaria que a gente tem, né, de consumir muito pãozinho, muito derivado do glúten, seja no almoço, seja na janta, quer pôr farinha, quer pôr macarrão, quer pôr isso, aquilo. Então a gente tem esse excesso de exposição. Isso tudo vai prejudicando e no médio e longo prazo pode desenvolver. Então hoje pode não ter alergia ao glúten, mas amanhã pode ter. Então, assim, no mínimo, tem que ter redução, mesmo que o exame aparentar que está tudo ok, que não há nenhuma sensibilidade. A gente precisa fazer para continuar desse jeito e não Perfeito. apresentar ali no futuro. Eu Acho acho que assim, importante ó, as falar doenças sobre isso. autoimunes, elas têm um fundo genético, então, pessoal, tá? Tem, a gente sabe, identifica várias vezes, a gente sabe que filhas de mãe que têm doença autoimune têm maior probabilidade de ter doença autoimune, então filhas de mãe com endometriose têm maior risco de endometriose, irmãs que têm doenças autoimunes, têm alguma doença autoimune na família, têm maior risco. Então há um fundo genético já. Então essa programação muitas vezes dá o start dentro da gravidez, dentro do útero. Se essa mulher não tiver uma boa um bom controle desses fatores imunológicos, esses fatores inflamatórios, por isso que é bom, importante ter o controle, agir na causa, melhorar a imunidade na causa. Já para dentro, quando muitas aqui estão desejando engravidar tudo, vocês têm que controlar muito isso. Que às vezes a gente faz um procedimento aí de fertilização, ou uma indução de ovulação, ou algum tipo de tratamento, sem corrigir esse fundo, esse painel, essa inflamação, esses distúrbios imunes desse intestino, que daí a gente tem. Mas além de a gente ter como uma causa genética as doenças autoimunes, a gente tem a epigenética. E aí a gente tem os gatilhos, né, Mi? Que geralmente essas manifestações de doença autoimune começam após um gatilho. Seja um estresse muito intenso a nível de trabalho, a nível pessoal, a nível conjugal. Então, aquela paciente passou por um estresse muito grande, uma situação estressora, bum, desencadeou uma doença autoimune. Ou um estresse emocional muito intenso. Então, os gatilhos, então não subestimem o eixo. A gente pode falar sobre o eixo da adrenal, sobre estresse e imunidade. Porque tanto o corticoide muito aumentado, quanto o corticoide, desculpa, o cortisol, que é o hormônio do estresse, quando a gente está em situações de extremo estresse, pode ver, já sai herpes, já fica gripado. A pessoa, uma das pistas que você pode estar com estresse, com burnout, com estafa, com distúrbio do teu eixo adrenal, é infecções de repetição. Doutor, no último ano eu fiquei gripado várias vezes, me saiu herpes, me saiu infecção urinária, de candidíase de repetição, eu não sei o que aconteceu, eu tô ficando muito doente, a minha imunidade parece estar ruim. Isso muitas vezes está relacionado a estresse. Então, os gatilhos muitas vezes podem ser estresse físicos, estresse emocionais, e aí alimentos. Alimentos podem ser um gatilho para o aparecimento de autoimune, vacinas, já que a gente está em alta isso aí, tem muita gente que desencadeou, inclusive na minha família, pós-vacina, nunca teve nada de doença, e aí começou com umas dores articulares, estão investigadas e também o intestino. Eu acho que o intestino é um dos maiores gatilhos.
né? A paciente tem aquele fundo genético, ela tem aquela predisposição, ela se expôs a uma dieta, muitas vezes sem saber, inadequada, ela fez uma fragilidade ali, a gente chama isso de desbiose, e a progressão da desbiose, um intestino hiperpermeável. 70% do nosso sistema linfático ou do nosso sistema imune, ele está no intestino. O intestino é um grande filtro nosso do que é próprio e impróprio. E aí, esses alimentos cheios de corantes, de conservantes, de estabilizantes, esse excesso de glúten, excesso de lácteos, num intestino, dentro de um ambiente de desbiose, de hiperpermeabilidade, expondo essas proteínas, esses xenobióticos, os contaminantes, ao sistema imune que está ali para nos preservar, mas que não era para estar exposto, começa a reconhecer esses padrões e desencadeia daí os anticorpos, enfim. Então, a questão de gatilhos ela é muito importante. Então, identificar um gatilho, tentar identificar na tua história qual que foi o gatilho que desencadeou é muito importante, porque quando a gente melhorar esse gatilho, seja o estresse, seja o intestino, seja alguma outra questão, alguns vírus, bactérias também desencadeiam, né? A gente está vendo isso com esse próprio vírus aí que está circulando, mas a gente identificar esse gatilho e tratar esse gatilho é uma das principais pilares para melhorar a imunidade. A gente tem vários outros pilares, mas esses gatilhos eles têm que ser identificados. Geralmente é um fundo genético com gatilhos e geralmente estão relacionados ao estilo de vida, estresse, emocional, enfim. Isso, porque genética não é destino. Então, vocês parem de síndrome Gabriela, né, doutor? Fica assim, ai, eu nasci com endometriose, eu vou morrer com endometriose. Eu falo assim, vocês estão tendo a síndrome Gabriela. Mas tem como a gente mudar essa situação, tem como sim viver bem com endometriose, ter qualidade de vida, conseguir engravidar também, não frear doenças autoimunes. E até falando assim da minha experiência mesmo, quando eu descobri, eu tava num momento de muita desorganização, bem no início ali da pandemia, estava trabalhando demais, de segunda a segunda, né? Começou os atendimentos online, e aí a demanda online também aumentou, que as pessoas ficaram preocupadas, né? O conselho liberou o atendimento, e novos projetos nascendo também na época, juntando assim, querendo ou não, na pandemia, acho que todo mundo, não sei quem saiu muito ileso, a gente acabou mudando muito o padrão alimentar pela ansiedade, pelo estresse, por tudo que gerou, né? Aquela incerteza ali de futuro. Então, eu vi muito isso tudo juntando e me adoecendo, né? Eu vi claramente meu corpo adoecendo com a sensação, com a minha clínica. Eu não precisei do exame antes para me dizer que meu corpo estava adoecendo. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado comigo? Porque era uma situação de levantar sem energia, de não ter disposição mesmo ali, de cansaço, e ele vem um estresse acumulativo. Enfim, aí fui descobrir endometriose e a Hashimoto. Meu TSH, T3, T4, tudo ok. Só que, por vocês verem a importância de pedir o exame, porque eu nunca fiz na minha vida inteira um exame para investigar os anticorpos da tireoide. Entendeu? Pode ser que eu já tinha até antes e não sabia. Mas foi a primeira vez, porque eu fui investigar endometriose, como eu tinha nódulo na tireoide. Eu falei pro meu médico, falei, olha, você pode pedir também algum exame para eu avaliar a questão da tireoide, que eu tenho que fazer um acompanhamento, tá passando da época já. E aí ele prescreveu os anticorpos, porque ele é um fertileuta, então ele estava olhando com o olhar da fertilidade também. Então, foi lá e batata, deu os anticorpos. Fui, mudei, né, me reequilibrei meu corpo. Um ano depois, refiz os exames para ver como é que tava. Gente, eu consegui reduzir meus anticorpos da tireoide para metade, né? Então, assim, TSH continuou normal, T3, T4, mas os anticorpos eu consegui reduzir. Então, até mesmo a doença autoimune não é ladeira abaixo. É possível também encontrar um caminho de estática, né? De remissão. E eu vi muito isso, doutor Léo, com a vitamina D. Na época que eu fiz a minha vitamina D, ela estava uns 32. E os anticorpos tava, não tava, estava em torno de 50, 40 aqui para os padrões, não tava aqueles padrões altíssimos, não. Então eu falei, início de doença, né? Não tá aquela situação ali que talvez não volte. Eu levei a vitamina D, minha vitamina D foi para uns 80, né? Não foi nem tão alto assim. E os anticorpos desceram na mesma proporção. Foi assim, metade, metade. Dobrou a vitamina D e reduziu metade dos anticorpos. Você vê tanto que a vitamina D ela é importante em doenças autoimunes, em endometriose, em fertilidade. E às vezes me dói o coração a hora que eu pego esse paciente, a hora que eu vejo aqui o pessoal no Instagram com vitamina D de 15, 12 e perguntando se tá normal. Eu falo, meu Deus do céu. Gente, não, vocês precisam fazer exame de vitamina D, precisa insistir, precisa ser chata se o seu profissional não quiser pedir. Sempre que puder, faça exame de vitamina D.
é importante estar acompanhando, se está mantendo, porque é tão importante que a vitamina D está perdendo o título de vitamina para ser um hormônio, né? De tão importante que ela é. Então, essa relação da vitamina D com as doenças autoimunes, ela vem muito assim. Eu gosto muito de uma explicação de um professor que eu tenho da nutrição, que é como se você colocasse um óculos, né? O seu corpo ele está numa guerra, tá ali atacando até quem é aliado, né? No caso o nosso próprio corpo. Mas quando você equilibra a vitamina D, quando você está com a vitamina D ideal, é como se as suas células do sistema imune colocassem um óculos e passassem a enxergar quem de fato é inimigo e quem de fato é aliado. Então, cessa, digamos assim, que estabiliza esse ataque, né, que o corpo sofre e aí dá um descanso para a doença autoimune que às vezes está ativa, deixando ela inativa ou até reduzindo, quem Perfeito. sabe entrando aí na remissão. Já teve essas Tá. experiências Tudo com muito vitamina interessante. D? A primeira coisa, assim, vamos lá. Primeira coisa, quem tem endometriose? Olha aqui, gente. Vocês estão aqui com endometriose. Vocês têm endometriose, vocês nunca fizeram uma investigação de anticorpo da tireoide. A primeira coisa que vocês têm que fazer amanhã é ir consultar o médico e pedir a avaliação da tireoide, tá? Todo o perfil tireoidiano, TSH, T3, T4, anti-TPO, anti-tireoglobulina, porque é muito, mas muito comum a doença autoimune da tireoide. E a doença autoimune da tireoide, a doença de Hashimoto, ela tem estágios, né? Quando eu pego o primeiro estágio, só sobe o autoanticorpo. Você não tem nem queda de TSH, nem queda de T3, T4, nem aumento de TSH, nem queda de T3, T4, né? Eu quero descobrir a doença autoimune da tireoide nesse estágio. O médico bom, ele descobre nesse estágio, porque ele sabe que a paciente que tem endometriose, ela tem, ele vai investigar antes de aparecer. Porque depois que o TSH tá alto, que o T3 e T4 caíram, qualquer um diagnostica. Me perdoe, mas qualquer um. Né? Aí assim, a paciente com queda de cabelo, com unha fraca, metabolismo lento, intestino não funciona, insensibilidade ao frio, ela tá escarrando, ela tá deixando claro que ela tá com hipotireoidismo. Se nem assim o cara desconfiar, né, e pedir uma avaliação, é pelo amor de Deus. Agora, eu quero detectar na fase que você estava, que você se percebeu, na fase que não está sintomática. Então, aí que está o grande lance, porque daí eu consigo impedir que ela evolua, que ela progrida, né? Aí eu consigo fazer as medidas importantíssimas para baixar esse autoanticorpo, para parar de agredir essa tireoide, para que a gente, pronto, porque depois que já está com TSH elevado, T4, T3, o anticorpo disparado, qualquer um diagnóstico. Então, primeira coisa, tem uma grande associação com doença autoimune da tireoide. Vocês têm que investigar, se vocês nunca investigaram. Beleza? Segunda coisa, investiguem doença celíaca. Pacientes com endometriose têm uma grande associação com doença celíaca. Então, se você nunca investigou doença celíaca, você deve investigar a doença celíaca. Também há anticorpos marcadores de doença celíaca. Apesar que o padrão ouro é endoscopia com biópsia, tá? Primeiro, há uma suspeita clínica. Segundo, a gente pode pedir os anticorpos, antiadomísio, antigliadina, enfim, tem uma série que a gente pede, isso é com o médico. Não fica perguntando, qual que é o anticorpo? Peça para o médico, tá? Ou bote lá na internet, o anticorpo para a doença celíaca. Vocês vão ter o nome de todos, imprime lá e leva para o médico. Eu queria fazer esses exames aqui, tá? E aí vocês... Ou você quer saber se tem doença celíaca? Exclui o glúten 30 dias. Exclui. Você vai ver a tua endometriose sumir. Você vai ver a tua dor melhorar. Você vai sentir menos estufada, menos inchada. Faz o desafio. Compra tudo sem glúten. Tira o glúten. Faça esse desafio. Toda paciente com endometriose deveria, pelo menos uma vez na vida, ficar 30 dias sem glúten e 30 dias sem lactose para ver os efeitos no corpo. E você perceber, não tem nenhum exame melhor. Chegou uma paciente para mim e falou assim, doutor, eu queria saber. A paciente tinha muitas queixas intestinais com glúten e tal. Ela falou assim, eu queria saber se eu tenho doença celíaca, porque o meu marido disse que é besteira. Eu não preciso parar de comer glúten, isso é besteira, eu nem devo ter isso aí. Mas eu percebo que toda vez que eu como, eu me sinto estufado, eu tenho estufamento. Minha amiga, você não precisa de nenhum exame. Você quer um exame do que o teu corpo? Tu tem que tu come o glúten e tu percebe que tu fica mal. Que exame que tu quer fazer? Exclui. Tu sabe o que tu tem. Não precisa fazer nenhum exame mais. Tu já tem, tu já sabe. Então a segunda coisa é isso aqui. Então, essas duas, pelo menos essas duas, não precisa investigar tudo, pedir complemento, anti-RO, anti-ACA, lúpus, artrite, FAN. Não, faz o básico com essas duas aí. Segunda coisa que falou é
perfeitamente incrível. Primeira coisa, vitamina D não é vitamina. Qual que é a diferença de hormônio e qual que é a diferença de vitamina? Hormônio, a gente tem receptor. Então, vou dar um exemplo. A gente tem receptor de estradiol lá no cérebro, na mama, no útero, no osso, no coração. E quando o estradiol está circulando se liga nesses receptores, ele estimula um efeito nessas células. Então, a vitamina D tem receptor, é um hormônio, a progesterona tem receptor, a testosterona. Vitamina, vamos lá, vitamina C, vitamina B12, não tem receptor na célula para vitamina B12. Não tem receptor na célula para vitamina C. A vitamina B12, o folato, a B9, os minerais, os índices, eles participam como cofatores. Eles vão entrar nas reações bioquímicas para ajudar a neutralizar radicais livres, como antioxidante, para ajudar a fazer colágeno, por exemplo, a vitamina C, para fazer o sistema imune funcionar, por exemplo, o zinco, que é um grande amigo do sistema imune, mas ele não tem receptor na célula. O nosso corpo utiliza como cofator. A vitamina D tem receptor em todas as células, tá? E a vitamina D, uma das principais funções dela é exatamente no que você falou, na capacitação do sistema imune, né? Ela vai ter uma ação de organizar, fazer o sistema imune funcionar melhor, parar de atacar o que não é para atacar o que é para atacar, regular o sistema imune, capacitar os linfócitos, tudo isso aí, né? Por isso que há uma grande associação de doenças autoimunes com deficiência de vitamina D. Há uma grande associação de endometriose com deficiência de vitamina D. As portadoras de endometriose têm mais deficiência de vitamina D. Mais umas coisas que você tem que investigar. Vitamina D. E toda doença autoimune existe uma resistência à vitamina D. Por mais que você tenha níveis normais, e aí eu estou dizendo no mínimo 40 de vitamina D, a Sociedade Americana de Endocrinologia já considera no seu guideline, Endocrine Society, pelo menos 40. E todos os estudos mostram que pelo menos 40 de vitamina D, ok? E a nossa sociedade considera 30 ainda, tá? Mas isso aqui, ó, esqueçam, tá? No mínimo 40. A RDA, o tanto que você tem que tomar de vitamina D por dia de 400 UI, esqueça. Isso aí é para prevenir raquitismo. Hoje, no mínimo, uma mulher, uma pessoa adulta, tal, teria que tomar 4.000. Os estudos mostram que 4.000 é seguro, é eficaz e dá para tomar com segurança, sem medo nenhum, sem precisar fazer nada, tá? Mas, enfim, as doses vão de 4.000 a 30.000, a 20.000. Tá? Quem tem doença autoimune, gente, deixa eu explicar um negocinho para vocês. Então, por mais que você tenha nível normal, 30, 40, aqui pela nossa cidade, 40, você tem uma resistência à vitamina D. Não pode, paciente com doença autoimune, paciente com endometriose, não pode ter 30, 40 de vitamina D. Você tem que ter 100 de vitamina D, você tem que ter 80, 90, o máximo que você conseguir com segurança. E para chegar nesse nível, você vai precisar de um médico. E é tão fácil saber qual que é a tua dose de vitamina D. Minha amiga, vai lá no consultório do médico, inicia uma dose de 5.000, de 10.000, né? E aí, depois de 60 dias usando essa dose, tu dosa. Pô, com 10.000 eu tô em 70. Doutor, olha o cálcio, olha o PTH, vê se não está suprimido, faz com segurança, pede auxílio de um médico. Doutor, 70. Vamos subir um pouquinho, vamos botar para 12.000, depois você vai para 12.000 e você dose de novo. Ah, agora com 12.000 eu cheguei em 90. 90 tá legal? Tá legal, tá funcionando legal? Pronto, você achou tua dose, é 90. E deu, né? Alguém falou em protocolo Coimbra, exatamente isso aí. Hebe Cardoso, é isso aí. O protocolo Coimbra, doutor Cícero Gaio Coimbra é um gênio, ele é um brasileiro. Ele e o Michael Holick, que é um americano, são quem mais estuda vitamina D do mundo. O doutor Cícero Gaio Coimbra, ele trata todo tipo de doença autoimune, mas as mais graves, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, são doenças autoimunes neurodegenerativas que começam a atacar a medula, aos nervos, as raízes nervosas, e o paciente começa a atrofiar. A cadeira de roda. Ele, com altos níveis de vitamina D, ele consegue neutralizar, fazer com que o sistema imune pare, volte a ter capacidade de entender que não é para atacar a medula, pare de atacar, desinflama essa medula, as pessoas voltam a andar. É fantástico. O Dr. Cícero Gaio Coimbra, ele vai ganhar um Nobel ainda. Ele é um grande estudioso. Então, pessoal, o recado é: um dos grandes pilares aí para melhorar a imunidade, principalmente quem tem endometriose, daí tem gente que tem vários trabalhos, tem meta-análise de endometriose com vitamina D, melhora muito. Vocês têm que melhorar a vitamina D de vocês. Né? Eu sei, né, Mi, que muitas vezes 4.000, que é o que a Nutri pode prescrever, é pouco, mas isso se o médico de vocês não sabe que para vitamina D, para tratar a doença autoimune, precisa de vitamina D alta, troca de médico.
Pesquisa algum médico que saiba fazer e tenha segurança em fazer, e dá para fazer tranquilamente doses muito boas de vitamina D com segurança. Então, esse é acho que você entrou aí e é fantástico. Sim, não, total. E eu acabei de mostrar para vocês. Falei como que os meus exames mudaram e os anticorpos também melhoraram só dessa questão dessa virada da vitamina D associado. E eu já tive aluna também, doutor, que com doses altas de vitamina D realmente estava sem andar e voltou devido a doenças degenerativas. Então, assim, realmente a vitamina D, ela é espetacular. Eu não sei como ainda as pessoas ficam presas nesse padrão de 30, né, que é tão fora da realidade. E tem várias aqui falando sobre a questão de aborto, né? Nossa, quando eu sofri aborto, minha vitamina D estava baixa. Tem total relação também com o aborto. Ainda mais se você tem uma Hashimoto, uma grande chance de aborto, né, de repetição, aí pensa, se você tem uma Hashimoto que você nem sabe que tem ou realmente tenha, e a sua vitamina D está baixa, seus anticorpos estão ativos. Vai enxergar aquele ambiente inóspito do útero, pode enxergar um embrião como um corpo estranho e não deixar, não, aqui não é ambiente para a vida, aqui não tá para a vida. E rejeitar realmente. Aí a gravidez nunca passa de 7 dias, vai ali no aborto de repetição. E também aí tem outras questões envolvidas, a progesterona também aumenta junto. Endometriose, gente, é um quebra-cabeça de tratamento para fertilidade. Não é simplesmente só fazer uma FIV e esperar que dê certo. Não é simplesmente só bloquear com anticoncepcional e não fazer mais nada. Senão, tudo isso aqui que eu e o Dr. Léo estamos falando, você não vai fazer, não é o anticoncepcional que vai fazer por você. Inclusive, ele pode até piorar. Porque se o anticoncepcional, esses do mercado, esses progestinas, tipo Calixte, Alurene, se todos eles causam desbiose. Eles pioram a saúde intestinal. E se a saúde intestinal prejudicada, é gatilho de doença, é gatilho de infertilidade, é gatilho de tudo isso. Então, assim, vocês precisam entender que existem métodos mais avançados de tratar a endometriose sem todos esses efeitos colaterais do que esses que tem atualmente no mercado. E até que ponto vale a pena eu tratar com uma medicação, mas eu arrumar 10 problemas? Arrumar um problema na libido, arrumar um problema, às vezes, de queda de cabelo, arrumar piorar minha desbiose ou até aumentá-la, né? Eu ter, às vezes, um cisto que pode aparecer na mama, entre outros desequilíbrios. Então, é muito importante isso, cuidado com o medicamento que você está tomando, e não só nessa questão, mas em todas as doenças a gente vê isso, do seu medicamento estar adoecendo o seu intestino e reforçando a doença. Então, tenham muita atenção a isso, ao corpo de vocês, e a não ficar só em protocolos, só isso ou aquilo. Como o doutor falou no começo da live, cirurgia muitas vezes nem é necessária. E se for necessário, que seja o último caminho e que esteja certa, né, doutor? Porque senão, N são os efeitos também, que a gente nem precisa entrar aqui, porque senão a gente não sai dessa live Não hoje. trata doença autoimune. Cirurgia não trata inflamação. Cirurgia não trata intestino. Cirurgia não trata nada. Cirurgia, se a doença é inflamatória, é hormônio dependente, de um fundo imunológico, é oxidativa, a cirurgia não vai tratar isso aí. A cirurgia é para casos refratários ou para casos graves com componente, já com infiltração grave no intestino, de ureter, de órgãos. Tirando isso, o tratamento da endometriose é totalmente clínico. Né? Então, são uma minoria de pacientes que precisam operar. Existem critérios clássicos para a cirurgia. Um deles é falha do tratamento clínico. Você já está controlando o seu intestino, você já está fazendo anti-inflamatórios, você já achou um método legal de bloqueio, muitas vezes é necessário. Você já está com o pilar todo regulado, com a dieta, com o sono, tudo, e mesmo assim você não melhora, aí no último caso a gente vai operar. Mas o que você falou aí das pílulas é perfeito. A pílula depleta zinco. A pílula causa desbiose, ela depleta o zinco. O zinco é fundamental. O zinco participa da maturação, da produção, da capacitação do sistema imune de linfócitos, né? Então o zinco é um grande aliado, então ela depleta micronutrientes, ela causa desbiose, e o mais interessante, tá? Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. A gente tem um ciclo menstrual de uma mulher, e o sistema imune uterino, as células natural killers, que tanto se fala, que estão aumentadas, podem causar falha de implantação, aborto de repetição, tudo isso, elas se alteram de acordo com o ciclo menstrual. Durante a primeira fase, com o estrogênio subindo, a progesterona zerada, aí ela tem um padrão de sistema imune ali, pelo estrogênio, e quando a mulher ovula e menstrua a segunda fase de progesterona, essa ciclicidade, aí sim a progesterona sinaliza o útero que vai vir o embrião para implantar. Então ela altera todo a imunologia, né? E a
flora, olha que interessantíssimo, a flora uterina, a microbiota, os lactobacilos, eles também alteram junto com o sistema imune. Uma coisa é indissociável de outra. Para a implantação também. O que acontece quando você usa a pílula há muito tempo e as pacientes com endometriose muitas vezes bloqueiam, seja com análogo do GnRH, seja com o DIU de hormônio, seja com pílula anticoncepcional, tu perde essa ciclicidade. O teu útero ele não sabe mais o que é estradiol, progesterona, você está simplesmente... E esse sistema imune ele já está alterado ali. É muito comum a endometrite crônica nessas pacientes, né? Por desbiose já intestinal, daí por um uso. Tanto é que antigamente, o que o pessoal da reprodução humana fazia? Eles davam o análogo do GnRH. Então, falando aqui na linguagem clássica, vocês já devem ter ouvido falar, alguém já deve ter usado Zoladex. Eles induziam a menopausa química, tá? Para simplesmente, segundo eles, desinflamar, sugar os focos de endometriose, fazer isso para depois fazer a implantação e para depois fazer a técnica de reprodução assistida. Guideline, a última diretriz mundial de endometriose, a mais completa, tá? De 2022, foi lançada esse ano, da Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva. Não é recomendado que se iniba ou faça uma supressão hormonal, seja com análogo de RH, antes de fazer a técnica de reprodução assistida. Porque não melhora, inclusive pode piorar. Há evidências que tu piora, porque quando tu dá esse análogo de GnRH, tu mudou toda a flora, tu suprimiu, tu mudou toda a imunologia e depois tu vai implantar e parece que os resultados não melhoram. Então, na minha opinião, pelo tudo que eu estudo de imunologia, de microbiota, de tudo, o ideal para quem quer engravidar é assim, ó, compensar muito bem os pilares de vida, tratar muito bem os desequilíbrios hormonais, a alimentação tem que estar impecável, esse intestino tem que estar impecável, se é lactose, se é glúten, tem que estar canudo, tem que fazer no chá inflamatório, tem que estar bem redondinha e ficar uns 3 meses sem pílula. Deixa ciclar 3 meses, deixa o teu útero reconhecer tua flora, deixa o teu útero reconhecer, faz uma boa produção de progesterona, dá suporte para o teu corpo, para o teu sistema imune. E aí sim você vai ter mais fertilidade. Aí sim tuas células NK vão, não é dando corticoide, não é suprimindo com análogo de RNA. Vamos voltar a entender a fisiologia, a imunologia reprodutiva ali, né? Então eu tô vendo também muita paciente ali, porque a maioria dos médicos não pede, as maiorias... Para de vitimizar, para. Então, se o médico de vocês não pede, hoje tem internet, entra no Instagram do médico, entra no Instagram da Nutri, olha lá se ele é da linha integrativa, da linha funcional, assiste uns destaques, olha o feed, rola para baixo, dá uma olhada se ele fala de vitamina D, se ele fala de hormônios, dá uma olhadinha nisso aí e marca com esse médico, dependendo ou não. E outra, já tem telemedicina. Você não precisa marcar com o médico da tua cidade. Na tua cidade não tem ninguém dessa linha? Cara, entra ali no Instagram, começa... E aí, quando você entra no médico desse, numa Nutri dessa, e tu vai olhar com quem ele tá fazendo live, com quem ele faz post, quem que curte o post dele, tudo, você vai achar outros. E aí tu vai achar outro, e daí tu, em 3 meses, 2 meses, assistindo live, vendo um, seguindo outro, tu consegue ter uma ideia de qual que é o médico que tu identificou, qual que é a Nutri que tu identificou, né? Então você consegue. Então a internet está aí também para isso. Então tudo isso é importante, porque daí se você vai no médico você se frustra, vai no outro você se frustra, vai no terceiro você se frustra, para de dar do tiro no escuro. Entenda e pesquise. A internet, o Instagram tá aí justamente para isso, né? Além de para ajudar, para fazer essas lives, tudo, para vocês identificarem quem que é o médico alinhado com isso. Às vezes a Nutri, tudo, tem Nutri, né, Mi? Que tu vai lá e ela vai te dar bisnaguinha de pão para comer com peito de peru. Eu fico louco, daí eu falei, vou fazer melhor tu entrar no YouTube, botar lá dieta para endometriose. É melhor tu entrar, fazer o programa aí da Endo. Então, cara, assim, vocês têm que buscar informação. Ó, gente, assim, ó. Ai, tem médico ruim, concordo. Tem Nutri ruim, tem padeiro ruim, tem piloto de avião ruim, tem advogado ruim, tem tudo ruim. Né? A mão de obra boa, quem é bom se destaca, ele vai se destacar em qualquer área. Então a gente tem que buscar essa ajuda. Hoje a internet veio justamente para isso. Né? Vocês têm que entender que assim, vocês vão no cabeleireiro para fazer o cabelo, vocês vão não sei como é que é, fazer a unha. Quando vocês estão precisando de um advogado ou de uma orientação judicial, vocês vão no advogado. Né? Por que vocês querem se tratar sozinha? Procure um Nutri.
A informação, tu sabe que a vitamina D é importante, por que tu quer saber? Tu vai lá no médico e vai argumentar com ele da vitamina D e vai pesquisar. Tu não vai te automedicar com vitamina D, porque tem que controlar dessas doses altas, tem que controlar o cálcio, tem que controlar o PTH, o paratormônio, tem que controlar o fósforo, porque tu pode, se tu errar a mão ali, não dá pra fazer duas coisas no escuro, né? Então, assim, vocês têm que procurar um profissional. Então, a informação é sempre que eu digo assim, ó, por que tu usa a internet? Vamos lá. Chamaram nós agora para ir pro Egito, eu e tu. Fomos eu e tu pro Egito agora. Agora, tem que fazer as malas aí. Fomos lá. Chegamos lá no Egito, eu e você não vamos fazer uma exposição. Não falamos inglês. Não temos guia turístico. Fomos lá nas pirâmides, olhamos as pirâmides de Gizá. Pô, que bonito aqui. Eu lembro da minha aula de história. Um faraó, um Tutankhamon. Sei lá, tá aqui. Tinham aqui. 3 dias ficamos lá. Olhamos, achamos bonito, tal, voltamos. Isso é uma experiência. A gente teve uma experiência. Agora, vamos pro Egito, eu e tu. Né? Antes, um mês antes, eu e tu, a gente pegou e leu 2 livros, assistiu 3 documentários, a gente contratou um guia, a gente fala inglês, a gente chegou lá na mesma viagem, no mesmo lugar, a gente teve uma experiência muito melhor, porque, pô, aqui é Ramsés, foi uma tal, essa esfinge aqui construiu assim, assim, a história dela é essa, a gente teve uma visão muito mais ampla. Então, o conhecimento para você extrair da tua Nutri, o conhecimento para você extrair do médico, ele é fundamental para você ter uma experiência, para você não ficar perdido. Porque nem todo médico é que nem eu e tu, assim, que tem essa visão de professor, de ensinar, de explicar, de ter um tempo, né? Agora, quando tu chega lá pro teu médico e fala, ou pra tua Nutri, chega e fala, ó, eu li relacionado a isso, eu queria saber se eu tenho doença celíaca, tem como dosar o anticorpo? Pô, o cara já vai te olhar, pô, essa paciente sabe, né? Agora, se é um cara cabeção, se é uma Nutri cabeçona, o que vai acontecer? Vai ficar achar ruim. Quando o cara acha ruim, que a paciente pergunta, cara, pelo amor de Deus, eu fico feliz quando a minha paciente pergunta. Eu fico feliz quando ela chega lá com dúvida do que é, né? Então, assim, isso é importante. Então, a informação tá aí para isso, né? Mas não para sair fazendo loucura aí. Ah, perguntaram ali quando a gente falou de entender, posso tomar 20 mil? Não sei se eu posso tomar 20 mil, não sei, não sei nada do teu caso, não sei como é que eu vou falar para ti na internet que você pode tomar 20 mil, não tem como, né? Pergunta de $1 milhão. Como tratar o sistema imune? Já perguntou como é que é isso? É complexo, né? Porque tudo envolve o sistema imune. Mas, resumindo, né? Aquilo que a gente sempre fala, né, Mi? Dormir bem. Tiver o sono ruim, se estiver fragmentando o sono, tua imunidade baixa. O cortisol, o estresse é o principal pilar. Eu considero um dos principais pilares, o mais difícil de tratar, né? Então, a gente consegue aí tratar através dos pilares, né, do cortisol, manejar isso, então exercício físico entrando, o intestino. Gente, vocês não vão tratar a doença autoimune se vocês estiverem estufada, se vocês estiverem fermentando, se vocês estiverem constipada. Se você tiver qualquer problema de intestino, foca primeiro no intestino. Corrige primeiro o teu intestino, que você vai melhorar tudo. Você vai emagrecer, você vai desinflamar, você vai se sentir melhor, você vai ter mais autoestima, você vai, sabe? Então, assim, ó, não sossegue enquanto o intestino de vocês não tiver. E como é que trata o intestino? Alimentação, com uma Nutri, né? Com alimentação, identificando o que é ruim, o que é bom, tudo. Aí, depois de você estar com a alimentação impecável, controlando tudo certinho, aí a gente tem que ter o equilíbrio hormonal, né? O equilíbrio, então ver se não tem nenhum distúrbio de tireoide, ver se, como é que tá o cortisol, para cima, para baixo, tudo isso aí. Terceira coisa, é importante os suplementos. Aí a gente vai ter uma série de suplementos aí, né? Então, vitamina D, difícil a gente conseguir bons níveis só com sol. A vitamina C para o sistema imune importantíssima. O zinco, a gente tem o própolis para fazer shotzinho. Eu acho que você fala vários chás, vários shots lá no teu curso, né? A cúrcuma, a N-acetilcisteína é fantástica. E probiótico, tome muito cuidado com probiótico, porque probiótico nem todo mundo precisa. E se você não precisar de probiótico, tomar probiótico, você pode piorar o seu intestino ao invés de mexer. O que você mais consideraria? O que você foca também, além disso tudo que a gente falou? Acho que você é muito na alimentação, nos shots, no chá, suplementos, né? Eu falo sempre assim, né, que o chá é uma coisa fácil, é uma coisa barata. Eu posso ir variando, né? Um dia eu tomo um, outro dia eu tomo outro. E cada um vai ter um efeito anti-inflamatório muito interessante no corpo. Mas não tem segredo, gente, para melhorar a imunidade, para viver bem, para a gente ter mais saúde hoje em dia. Não tem segredo. Se a gente procura equilibrar essa roda dos pilares, né? Sem pesar muito a balança, porque tem muita gente que erra a mão, né? Pega a da alimentação e foca demais, mas esquece do sono, esquece da atividade física e principalmente a nossa mente. A gente precisa se comportar como uma pessoa saudável e não como uma pessoa doente. E às vezes isso acontece muito. Você recebe o diagnóstico da endometriose e você se sente uma pessoa doente ou de uma doença autoimune. E aí você vai meio que ladeira abaixo porque o seu emocional também está te jogando,
Nada que seja psicológico, é uma coisa séria de fato que está acontecendo, mas pelo nível de estresse que você se submete, ao nível de frustração, de tristeza e depressão, isso vai debilitando. Eu falo sempre assim que 50% dos nossos problemas de saúde estão relacionados ao emocional, até porque a gente vê com frequência uma pessoa, como você colocou na live de hoje, às vezes descobriu a Hashimoto, descobriu a endometriose depois de passar por um período de desequilíbrio na vida, um estresse. Muitas aqui colocaram depois que perdi um ente querido, depois do divórcio, depois do trabalho que me estressou. Então, assim, todo mundo tem um caso na família que alguém veio a óbito e uma outra pessoa adoeceu. Uma outra pessoa começou a apresentar problemas de saúde. Isso não é coincidência. Então, o Dr. Léo resumiu bem aqui, né? Deu uma abraçada aqui bem na questão dos chás, a questão dos shots. E ó, uma dica para quem toma shot, tenta não encostar no dente, tá, gente? Senão os dentistas querem matar vocês depois, dando sensibilidade aí nos dentes. Tem que tentar jogar lá pro fundo, rapidinho, não é gostoso não. Própolis, né, a pigenina aí, que é muito interessante para endometriose. A gente tem e própolis é uma coisa barata. Às vezes as pessoas são tão assim, tipo, às vezes eu tô fazendo algumas lives de mentoria e tal, a pessoa tá tão resistente a gastar com ela, e não é nem gastar, é investir na saúde dela. Ela não tem condição de fazer isso, aquilo. Mas própolis é uma coisa acessível, que você vai na farmácia, que você vai numa loja de suplementos, você já consegue tomar suas gotinhas à noite, já vai te ajudar tanto, vai ter um efeito anti-inflamatório tão expressivo, os chazinhos, né? Então, assim, muito a gente encontra, a gente não precisa complicar. Mas eu vou deixar para falar isso em outro momento, mais um É. pouco, né? Senão a gente fica Camomila, aqui. né? Camomila é banho do E intestino. Baita camomila, também, muito fácil fazer um chazinho de camomila. Fantástico para sim. intestino também. Gosto muito de. Gengibre. O gengibre também tem E do muitos efeitos mesmo, ali e anti-inflamatórios só para para, sabe, que a você falou uma coisa imunidade. perfeita ali. Do mesmo jeito que essa bola essa bola de neve do mal vem, né? Então ali o estresse, o emocional, a piora da doença autoimune, da inflamação, a autoestima caindo, a pessoa indo para essa mentalidade, para esse mindset ruim, que eu sou doente, que eu tô cansada. Do mesmo jeito que isso acontece, o momento que tu faz as mudanças e começa a ter o resultado positivo, que tu melhora o teu intestino, que tu desinflama um pouquinho, a tua autoestima sobe, aí tu equilibra melhor teus hormônios, tu volta a ter um ciclo mais regular, tu diminui tua dor, a tua libido já melhora, tu começa a se sentir mais confiante. Então, do mesmo jeito que essa bola de neve vem ladeira abaixo, essa bola de neve a gente consegue desfazer pro bem, né? Com pequenas atitudes, com pequenas mudanças. Então, se você está perdida e não sabe nem por onde começar, busque ajuda. Comece pelo intestino, comece fazendo pequenos ajustes na tua alimentação, pequenos ajustes na tua suplementação. Comece por isso e uma coisa vai linkando com a outra, porque está tudo integrado. No momento que você dorme melhor, você treina melhor, você melhora a tua alimentação, você emagrece, você desinflama, aí você bota um suplemento que você viu, então uma curcumina, bota um chazinho de camomila, faz as gotinhas de prova, você começa a melhorar tudo, porque tá tudo interligado, né? E aí você vai ter mais saúde. Então, essa acho que seria um mercado bem legal pro final da live, que é do mesmo jeito que você pode vir ladeira abaixo e ficar ruim, com pequenas atitudes, pequenas mudanças, uma coisa vai estimulando a outra para você melhorar. Até porque, falando assim, na parte intestinal, né? Os estudos de ponta hoje da psiquiatria, todos eles apontam para a questão intestinal, né? O nosso intestino ele é capaz de produzir serotonina, tem tudo a ver com estar bem, estar feliz, né? Então, assim, não tem como, não tem para onde correr, você pode fazer a cirurgia que for, tomar o remédio que for, se você não cuidar do seu intestino, nada vai funcionar. Então, essa foi a live com o Dr. Léo, foi maravilhosa, né, gente?